Esse é o retorno acumulado do Fundo Verde. De Luiz Stuhlberger. Desde 1997. 28.000%. Não é erro de digitação. Para você ter noção do tamanho disso. Se você tivesse colocado R$ 10.000 no verde no primeiro dia que ele abriu as portas. Em 1997. Quando o Brasil ainda usava o Plano Real há 3 anos. Você teria hoje mais de 2,8 milhões de reais. Com o mesmo dinheiro. Sem mexer. Sem day trade. Sem ficar grudado em tela de setup. E o mais perturbador? Esse retorno passou por tudo que o Brasil jogou na frente. Crise cambial de 1999. Eleição do Lula em 2002. Mensalão. Crise de 2008. Impeachment. Pandemia. Crise fiscal. Dólar a R$ 6. Tudo isso. E o fundo sobreviveu a cada um. Agora a pergunta que vai mudar a forma como você pensa sobre investimento. Como um único gestor, operando no mercado mais político, mais volátil e mais imprevisível do mundo ocidental, conseguiu multiplicar patrimônio por 280 vezes. Num país onde a maioria das pessoas acredita que investir é uma questão de sorte ou timing. A resposta está numa posição que ele carrega hoje no portfólio e que a maioria dos investidores brasileiros não entende de verdade. NTNB. Você vai entender o porquê. E o que isso diz sobre a inflação. Sobre o Brasil e sobre como proteger o seu patrimônio. Existe uma crença sobre o mercado brasileiro que está enraizada na cabeça de 90% dos investidores de varejo. Essa crença diz assim: NTNB é renda fixa conservadora. É para quem não quer risco. É para quem não entende de ação. Luiz Stuhlberger discordaria de você olhando nos olhos. Porque quando você entende por que ele está comprado em NTNB e como ele pensa sobre inflação de um jeito completamente diferente do que te ensinaram, você percebe que a renda fixa mais chata do Brasil pode ser a aposta macro mais agressiva que existe. Fica comigo. Porque o raciocínio que vou te mostrar vale mais do que qualquer dica de ação. Luiz Stuhlberger não nasceu rico. Não herdou uma corretora. Não estudou nos Estados Unidos com bolsa do pai. Ele é engenheiro civil formado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das faculdades mais difíceis do Brasil. Começou no mercado financeiro pela área técnica, não pela área comercial. Virou gestor quando o Brasil ainda era economicamente instável de um jeito que os mais jovens mal conseguem imaginar. Em 1997, junto com outros sócios, ele lançou o Fundo Verde na Credit Suisse Hedging Grifo. Hoje a Verde Asset Management, uma das casas de gestão macro mais respeitadas da América Latina. O momento que definiu tudo aconteceu em 1999. O Brasil desvalorizou o real. O câmbio explodiu. A maioria dos fundos brasileiros foi destruída. O verde estava posicionado do lado certo da jogada. Comprado em dólar antes da crise. Não foi sorte. Foi leitura macro. Stuhlberger tinha visto os sinais fiscais meses antes. Sabia que o regime de câmbio fixo era insustentável. E se posicionou. Esse é o ponto mais importante. Num mercado onde todo mundo estava olhando para a ação. Pro gráfico.
Pro boletim de resultado. Stuberger estava olhando para a conta do governo, para a dívida, para a reserva cambial, para a decisão política que nenhum balanço de empresa consegue capturar. E isso é o que diferencia ele de 99% dos gestores e de 100% dos day traders. O que torna a história dele relevante para você, investidor pessoa física, não é o tamanho do fundo, é o método, porque o método é replicável em escala menor. E começa com uma pergunta simples que ele faz antes de qualquer decisão. A filosofia central de Stuberger pode ser resumida em uma frase. No jargão de quem opera macro, preservação de capital não é timidez. É a condição para sobreviver tempo suficiente para capturar os grandes movimentos. E aqui é onde entra a NTNB. E porque ela representa muito mais do que renda fixa conservadora. A NTNB. O Tesouro IPCA+, para quem ainda não conhece o nome técnico. É um título público que paga uma taxa de juros real mais a variação do IPCA. Se você compra uma NTNB que rende IPCA mais 7% ao ano, você garante 7% acima da inflação independente do que o IPCA faça. Pensa bem no que isso significa. Quando Stuberger está comprado em NTNB com juro real elevado. E hoje, em 2024, esses títulos chegaram a negociar perto de IPCA mais 6,5%. 7%. Ele está fazendo uma aposta macro muito específica. Ele acredita que o mercado está exagerando no prêmio de risco que está exigindo do Brasil. Em outras palavras, o mercado precificou tanto medo da fiscal, tanto medo da dívida, tanto medo do governo, que o juro real ficou distorcido para cima. E quando um ativo distorcido se corrige, quem estava comprado ganha tanto no cupom quanto na marcação a mercado. Isso não é conservadorismo. Isso é uma aposta direcional no Brasil, com proteção embutida contra a inflação. Enquanto o investidor comum olha para a NTNB e pensa: isso é para a aposentadoria da minha avó. Stuberger olha e vê rendimento real de 6,5% ao ano garantido pelo governo federal mais possibilidade de ganho de capital. Se o juro real cair. Na prática, quando a Selic sobe e o mercado entra em pânico, o investidor comum vende ação. Bota tudo no CDB de banco médio pagando 110% do CDI e acha que está sendo esperto. Stuberger analisa se o juro real está exagerado, se o fiscal vai piorar de fato ou se já está no preço. E então decide se compra NTNB longa, que tem mais duration, mais volatilidade e mais potencial de retorno quando o ciclo virar. É a diferença entre reagir ao mercado e ler o mercado. Vou te dar um número que vai ser desconfortável. Segundo um estudo da FGV publicado em 2019, analisando dados da CVM e da B3, 97% dos day traders brasileiros que operam por mais de 300 dias perdem dinheiro. Não é, ganham menos. É perdem dinheiro real, do bolso deles. E o mais cruel, quanto mais o investidor opera, mais ele perde. A frequência de negociação tem correlação negativa com retorno. A cultura do day trade no Brasil, alimentada por gurus do Instagram,
por grupos de WhatsApp com dicas quentes, por plataformas que gamificam a operação. Criou uma geração de investidores que confunde adrenalina com resultado. Stuberger faz o oposto. O verde não opera em alta frequência. Ele constrói teses macro que levam meses, às vezes anos, para se concretizar. A posição em NTNB não é uma trade de semana. É uma leitura do ciclo de juros reais no Brasil que pode levar 12, 18, 24 meses para acontecer. A pergunta que ele faz antes de montar qualquer posição não é: quanto eu posso ganhar? Aspas. É: quanto eu posso perder se eu estiver errado? E eu consigo sobreviver a isso? Aspas. Essa pergunta simples separa quem constrói patrimônio de quem destrói. Você não precisa ser gestor de fundo multimercado para aplicar o raciocínio de Stuberger. Mas precisa adotar 3 perguntas antes de qualquer decisão de investimento. Não, essa ação vai subir. Mas, qual é a lógica econômica que faz esse ativo valer mais daqui a 12 meses? Qual é o risco que o mercado está exagerando? Isso vale para NTNB, para FII, para ação de banco, para dólar, tudo. Stuberger não compra ativo barato porque está barato. Ele compra quando a assimetria está favorável. Quando o pior cenário já foi precificado e o mercado não está vendo o cenário alternativo. Pergunte sempre: o mercado está sendo racional aqui ou está com medo? Porque se a posição é grande demais, você vai vender no pior momento. Na baixa. No pânico. Exatamente quando deveria segurar. Stuberger sabe disso. O dimensionamento é parte da estratégia. Se ele analisasse sua carteira hoje, a primeira coisa que ele perguntaria não seria quais ativos você tem. Seria: você tem um framework ou você tem uma coleção de dicas? Aspas. Luiz Stuberger diria que o investidor brasileiro que ignora a NTNB longa com IPCA mais 6% achando que é coisa de conservador está cometendo o mesmo erro intelectual de quem ignorava a ação de Petrobras a R$ 8,00 em 2016 achando que era mico. E os números dos últimos 27 anos do verde provam que ler o ciclo de juros reais no Brasil vale mais do que qualquer carteira de ações sem tese macro por trás. Concorda ou você acha que o juro real ainda não está em nível de oportunidade? Comenta aqui embaixo. Quero ler o seu raciocínio.